Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Engenheiro Funcional. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as integrais por substituição trigonométrica, em específico o cálculo 3. Se você ainda não assistiu a aula número 1 e a aula número 2, envolvendo aqui os casos 1 e o caso 2, eu peço por favor que vá aqui no card aqui do vídeo e você vai encontrar a nossa playlist de cálculo 2, onde você encontrará essas aulas. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Nas aulas anteriores nós vimos os macetes, ou seja, escolher a substituição, resolver a integral e depois retornar a variável inicial, que esses vão ser os macetes para nós resolvermos esse tipo aqui de integral. E eu apresentei também esse macete, que é como aprender. Se vier a constante menos o x, vai ser o caso 1, você leve em consideração essa substituição. Se você se deparar com a constante mais o x, vai ser o caso 2, então você resolverá utilizando essa substituição. E se for o caso 3, que é o nosso caso que nós veremos na aula de hoje, onde nós vamos ter um x aqui menos uma constante, ou seja, aqui um x aqui menos uma constante, nós vamos realizar essa substituição, ou seja, a secante aqui de θ. Então, sem mais delongas, vamos agora para o nosso vídeo. Aqui nós temos o caso 3, ou seja, x² menos a ao quadrado. De novo, eu digo a vocês, façam esse triângulo aqui, que ele é muito importante, ou seja, quando você for fazer, você sempre tem que fazer ele para você conseguir identificar quem são os seus valores de uma maneira simples e rápida e sem erros. Então vocês devem fazer ele toda vez que você for resolver aqui uma integral trigonométrica. Nós vimos anteriormente que a nossa substituição que nós vamos fazer vai ser do tipo x é igual a secante aqui de θ. Ou seja, se você quiser representar esse secante aqui dentro aqui desse triângulo, a secante aqui de θ vai ser igual a x sobre a. Então, quando nós fazemos a secante, ele é o inverso do cosseno. Como ele é o inverso do cosseno, nós sabemos que o cosseno aqui de θ, ele vai ser igual ao cateto que é adjacente dividido aqui pela hipotenusa. O inverso dele, a secante aqui de θ, a secante de θ, vai ser também o inverso dessa outra. Ou seja, vai ficar hipotenusa sobre o cateto adjacente. Então, quando nós formos resolver aqui a secante de θ, nós temos aqui que o valor de x aqui vai ser hipotenusa e o valor do cateto adjacente vai ser igual a a. Vocês aprendam isso dessa forma, pois é mais simples e fácil de entender. Ou seja, vai ficar aqui o valor aqui de x aqui, o valor aqui da hipotenusa, e o valor de a vai ficar exatamente aqui. Por isso que quando nós fazemos, nós temos que o valor de x é igual a secante aqui de θ, pois nós pegamos aqui o inverso do cosseno. E esse valor aqui de y, desse outro cateto, vai ser o seguinte, ele vai ser exatamente isso aqui. Nós temos que, de acordo com o teorema de Pitágoras, que x² é igual a ao quadrado aqui mais o b ao quadrado. Aqui nós temos o valor de y, vai ficar y ao quadrado. Quando nós isolamos aqui esse y, o y ao quadrado vai ser igual a x² menos a ao quadrado. Quando nós passamos a raiz, vai ficar o valor de y igual a raiz quadrada de x² menos o valor aqui de a ao quadrado. Por isso que nós usamos essa substituição e por isso que fica exatamente assim. Vejam que as peças todas elas se encaixam. A matemática é uma ciência exata e não permite você ter certas nuances. Então, vamos lá, e esse valor aqui de y é igual a raiz quadrada de x² menos a aqui ao quadrado. Então, com base nisso, se você pegar e você for fazer o seguinte, se você for representar ele aqui dentro, ou seja, esse valor aqui de y é igual a x² aqui menos a ao quadrado aqui dentro da raiz. Então, quando você substitui aqui o a secante aqui de θ, o y vai ser igual a raiz quadrada aqui do a secante aqui de θ, aqui, tudo isso aqui ao quadrado menos a ao quadrado. Quando você passa aqui a raiz, você vai ter o seguinte, e eleva aqui tudo a esse expoente 2, vai ficar a ao quadrado, secante aqui ao quadrado aqui de θ menos a ao quadrado. Se você colocar aqui o a em evidência, vai ficar igual a ao quadrado vezes secante ao quadrado de θ menos 1. Essa secante ao quadrado de θ aqui, menos 1, é igual a tangente ao quadrado aqui de θ. Então vamos ficar com raiz quadrada de a ao quadrado vezes a tangente aqui ao quadrado aqui de θ. Aqui está a minha cara, então vou procurar tentar não riscar ela, pois vocês não conseguirão ver, pois eu vou estar na frente. Então, quando você pega aqui esse valor aqui de y, ele vai ser igual a o valor aqui de a tangente aqui de θ. Então, você se atente ao seguinte, quando você for resolver, você vai utilizar essa substituição, ou seja, exatamente isso aqui, onde você terá aqui o valor de x sendo igual a secante de θ. E quando você joga ele aqui dentro dessa expressão, você vai ter como resultado aqui dessa raiz, você vai ficar com a tangente aqui de θ.
Eu vou só fazer aqui a derivada logo para ficar mais simples quando nós formos derivar. Como o x aqui ele é igual a secante aqui de θ, então o dx aqui sobre dθ ele vai ser igual a derivada aqui da secante de θ é igual a tangente aqui de θ vezes a secante aqui de θ. E o dx vai ser igual a tangente aqui de θ secante de θ dθ. Veja aqui que nós temos todas as informações. Nós temos essa substituição que vai ser a primeira. Eu vou só riscar aqui de outra cor as informações importantes. Nós vamos ter essa primeira substituição. Nós vamos ter essa segunda substituição para o dx. E nós vamos ter esse aqui que ele é o resultado da nossa raiz aqui que nós utilizaremos dentro da integral. Veja que você pode deduzir tudo isso através disso. Ou então você decora e joga lá automaticamente para ficar mais rápido e mais simples. Vamos agora resolver aqui esse exemplo. Nós temos aqui a integral da raiz quadrada de x quadrado menos 9 sobre x a 3. Se nós formos aqui ao pé da letra e formos fazer aqui o valor aqui do triângulo retângulo, nós vamos pegar e nós vamos deduzir o seguinte. Nós sabemos que a substituição que nós vamos fazer que x é igual a secante aqui de θ. E nós vimos aqui anteriormente que aqui nós temos o valor de x aqui em cima, temos o valor de a aqui embaixo, e o a aqui embaixo vai ser a raiz quadrada desse aqui. Como nós temos aqui 9, a raiz quadrada aqui de 9 é igual a 3, então o a vai ser igual a 3. E o y aqui, nós vimos anteriormente que ele é igual a raiz quadrada aqui de x quadrado menos a ao quadrado. Ou seja, vai ser igual a x quadrado menos a aqui ao quadrado. Então, o valor aqui, lembrando que isso aqui está dentro da raiz, o valor aqui de y vai ficar igual a raiz quadrada de x quadrado menos o valor aqui de a igual a 3, vai ficar 9, pois 3 ao quadrado é igual a 9. Aqui nós temos os valores e agora nós podemos realizar aqui as derivadas e substituir aqui na nossa integral. Nós temos aqui que x é igual a secante de θ. O dx aqui vai ficar igual a secante aqui de θ, tangente aqui de θ, dθ. Pois a derivada da secante é igual a secante vezes a tangente. Essas são as substituições, como nós vimos anteriormente. E aqui nós temos algumas informações importantes e agora só nos resta resolver aqui a integral. Nós vamos colocar essa integral exatamente aqui. Vai ficar igual a integral. Quando nós jogamos esses valores aqui dentro, nós vamos ficar aqui com raiz quadrada do valor aqui de x, que ele é igual a secante aqui de θ, tudo isso aqui é ao quadrado, menos 9, dividido pelo valor aqui de x a 3. O x a 3 vai ficar igual a secante aqui de θ a 3. E o dx aqui nós vimos que ele é igual a secante aqui de θ, tangente aqui de θ, dθ. Se nós formos pegar aqui esses valores de a, nós vimos anteriormente que o valor de a é igual a 3, né? Então, nós vamos ficar aqui com integral. Vamos ficar aqui com o valor de 3, secante aqui de θ ao quadrado, menos 9, dividido aqui pelo valor aqui de 3, secante aqui de θ a 3, vezes 3, secante de θ, tangente de θ, dθ. E agora é só resolver essa integral aqui. Bem simples, uma integral aqui não vai dar nem um pouquinho de trabalho. E agora nós vamos resolver essa pequeníssima integral que ela não vai dar nem um pouquinho de trabalho. Então vamos para a próxima página. Vamos adicionar ela aqui em uma nova página e vamos pensar como nós vamos resolver ela. A primeira coisa que nós vamos fazer é tirar essa raiz daqui. Como nós vimos anteriormente, se nós formos ao pé da letra aqui do método, esse valor aqui que está dentro da raiz ele vai ser igual a tangente aqui de θ. Então se nós formos aqui ao pé da letra também, como o nosso valor aqui de a é igual a 3, então essa parte aqui de cima dentro da raiz vai ficar igual a 3 tangente aqui de θ. Viu como é fácil? Uma coisa já foi. Aqui, como nós temos aqui esse valor 13 que é elevado a tudo isso, vai ficar igual a 27 secante a 3 de θ vezes 3 secante de θ, tangente aqui de θ, dθ. E agora é só realizar as multiplicações e cortar os termos semelhantes. Aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ficar com 3 vezes 3, 9, tangente de θ vezes a tangente de θ vai ficar igual a tangente ao quadrado de θ. Vamos colocar aqui esse dθ aqui logo. E esse secante aqui de θ nós vamos anular com esse secante a 3 de θ aqui. Então vai ficar 27 secante ao quadrado de θ. Quando nós simplificamos, nós vamos ficar aqui com... Eu vou só simplificar e jogar para fora da integral. Se simplificarmos aqui tudo por 9, esse 9 aqui vai ficar igual a 1 e esse 27 vai ficar igual a 3. Então nós passamos a integral, aí vamos ficar com tangente ao quadrado aqui de θ sobre a secante
ao quadrado de θ dθ. E de novo, nós podemos manipular essa expressão para ficar mais simples de resolver. Nós vamos pegar e nós vamos fazer o seguinte, vamos dividir isso aqui em duas. Vai ficar a tangente ao quadrado aqui de θ vezes 1 sobre a secante ao quadrado de θ dθ. Você deve estar dizendo assim, mas você está só dificultando as coisas. Como nós vamos tirar isso aí daí? Eu vou só mostrar aqui de uma forma mais simples. Nós vamos visualizar o seguinte, nós vamos ficar aqui com 1/3 integral. Essa tangente ao quadrado aqui de θ nós podemos transformar em um seno ao quadrado aqui de θ sobre o cosseno ao quadrado aqui de θ. E esse 1 sobre o secante de θ nós podemos transformar ele em o valor de cosseno ao quadrado aqui de θ. Tudo isso aqui de θ. Nós anulamos agora esse cosseno ao quadrado de θ com esse cosseno ao quadrado de θ. E nós vamos ficar aqui com 1/3 da integral do seno ao quadrado aqui de θ dθ. Você diz, finalmente vamos resolver isso. Vamos esperar aqui mais um pouco, pois nós vamos ter que manipular mais uma vez. Nós vamos ficar aqui com 1/3 integral. Esse seno ao quadrado de θ, para quem assistiu às aulas anteriores, vai ficar bem simples. Esse seno ao quadrado de θ, nós podemos substituir ele para resolver essa integral por 1 menos o cosseno de 2θ dividido aqui por 2. Quando nós fazemos isso, eu vou só dividir aqui essa integral aqui em duas partes. Nós vamos ficar aqui com 1/2 de θ menos a integral do cosseno de 2θ sobre 2 dθ. Se nós multiplicarmos isso aqui, nós vamos ficar aqui com 1/3 vezes 1/2, vai ficar 1/6 integral de dθ menos, se nós jogarmos esse 1 aqui para fora e multiplicar aqui com 1/3, vai ficar 1 sobre 3 vezes 2, 6, integral do cosseno de 2θ dθ. Você deve estar dizendo, cara, mas eu já cansei, eu não sei como é que faz isso aí, mas nós vamos chegar no final dela. Vamos ter um pouquinho de paciência que nós chegamos lá. Quando nós fazemos isso, nós temos que realizar uma substituição aqui dentro desse cosseno aqui de 2θ para ele sair. Nós vamos chamar aqui esse 2θ aqui de u é igual a 2θ, e o du vai ficar igual a derivada disso aqui com relação a θ, que é du dθ. Nós vamos ficar aqui com somente 2, ou seja, o dθ, o du sobre 2 vai ser igual ao valor aqui de dθ. É substituição, é a substituição. E agora nós vamos resolver aqui essa integral. Quando nós resolvemos essa primeira integral, ela vai ser igual a 1/6. A integral aqui de dθ é igual ao próprio θ, menos 1/6 aqui do cosseno aqui de 2θ. Nós vamos ficar com o cosseno integral do cosseno de u dividido aqui por du sobre 2, ou seja, du sobre 2. No mais, isso aqui vai ficar igual a 1/6 de θ, que nós já fizemos, menos 1/6. Esse 2 aqui ele pode sair para fora da integral, vai ficar vezes 1/2. E esse cosseno de u, quando nós integramos, fica igual ao seno aqui de u, mais uma constante. Aí você deve estar dizendo, finalmente nós conseguimos, sim, mas agora nós temos que voltar às variáveis iniciais, pois senão a integral estará errada. Vai ficar aqui 1/6 aqui de θ, menos 1 sobre 12 aqui, seno de u, mais esse valor aqui de c. Esse u, nós vimos anteriormente que ele é igual a 2θ. Então, nós vamos ficar igual aqui a 1/6 de θ, menos 1 sobre 12, seno aqui de 2θ, mais o valor aqui de c. Aí você deve estar dizendo, sim, agora nós chegamos ao final da integral. Ou será que não? Ainda não, pois nós não voltamos aqui à variável x, nós só voltamos aqui à variável θ. Então vamos adicionar aqui a uma nova página. Adicionamos aqui a uma nova página. E agora nós vamos voltar às variáveis iniciais. Mas nós temos um probleminha, nós temos esse seno aqui de 2θ. Esse seno aqui de 2θ nós vamos ter que fazer o seguinte, ele vai ser mudado. Mudado para quê? Para nós conseguirmos calcular ele. Esse seno aqui de 2θ, ele nada mais é, ele vai ser igual a 2 seno de θ, cosseno aqui de θ. Esse aqui é uma substituição que nós fazemos para conseguir voltar aqui a variável inicial. Então o seno de 2θ é igual a 2 seno de θ, cosseno de θ. Então você não questione e faça desse jeito que fica certo. Então vai ficar 1 sobre 12. Eu estou brincando, pessoal, questione. Questione tudo que você não entender. Então vai ficar 1 sobre 12 vezes 2 seno de θ, cosseno aqui de θ, mais o valor de c. Então, para calcular aqui essa integral e chegarmos ao valor inicial, vamos precisar aqui desse valor de θ, vamos precisar aqui do valor do seno e vamos precisar aqui desse valor aqui do cosseno. Então, nós vamos voltar aqui
E vamos descobrir quem é seno e quem é cosseno aqui nessa expressão. Se nós pegarmos aqui nessa cor vermelha e fizermos aqui, nós vamos descobrir aqui que o seno de θ ele é igual ao cateto oposto dividido aqui pela hipotenusa. O cateto oposto é o y, que ele vai ser igual a raiz quadrada de x² menos 9 dividido aqui por x. E o cosseno aqui de θ ele vai ser igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa, ou seja, o valor aqui de 3 sobre x. São essas as substituições que nós vamos pegar. E por último nós vamos ter que pegar quem é o nosso ângulo θ. Nós vimos anteriormente que essa substituição, a secante de θ, é igual a x sobre a, ou seja, fica x sobre a. Ou seja, o arco secante de x sobre a, ele vai ser igual ao nosso valor aqui de θ. Com base nessas três substituições, nós podemos voltar tudo que está lá para a variável inicial. Então, se nós formos lá no finalzinho do nosso cálculo, nós vamos ter que isso aqui vai ser igual a 1/6 do valor de θ, que é igual a arco secante aqui de θ, vezes o valor aqui de x dividido aqui por a, que o valor de a nós vimos que é igual a 3. Nós vamos colocar aqui o 3 menos 1 sobre 12 vezes 2. Aqui eu já vou simplificar para ficar mais simples. Como tem um 2 aqui, tem um 12 aqui embaixo, nós podemos colocar somente o 6 aqui. Nós simplificamos aqui por 2 em cima e embaixo. E o seno de θ, eu só vou voltar aqui, pois eu esqueci. Vai ficar a raiz quadrada de x² menos 9. Vai ficar vezes raiz quadrada de x² menos 9 sobre x. E o valor aqui de cosseno de θ vai ficar igual a 3 sobre x. Deixa eu só conferir se eu peguei certo. 3 sobre x, 3 sobre x, mais o valor aqui da constante. E agora nós vamos reagrupar aqui os termos semelhantes. Vai ficar aqui 1/6 do arco seno aqui de θ, dividido aqui por x sobre 3. E aqui nós vamos pegar e vamos dividir aqui esse 3 aqui por esse 6. Vamos simplificar. Vai ficar menos raiz quadrada aqui de x² aqui, menos 9. Dividido aqui por... Aí nós vamos simplificar. Aqui nós temos o seguinte, nós vamos ficar aqui com 3 sobre 6. Então 3 dividido por 6, quando nós simplificamos por 3, fica igual a 1/2. Esse 2 aqui, ele vai ficar aqui embaixo. E esse x aqui, vezes x, vai ficar vezes x aqui ao quadrado. Com base nisso, nós chegamos ao final dessa aula. Ela ficou um pouco extensa, pois essa integral ela é um pouco complicada de calcular. Eu espero que vocês tenham entendido aqui todos os passos. Se você não entendeu alguma coisa dessa integral, pois ela foi um pouco extensa, vai aqui nos comentários, comente que eu responderei com prazer. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Então, até lá!